de 2010 é um filme muito dramático, muito emocionante, intenso, mas é impressionante também como ele serve como um suspense devastador, um suspense que, ao fim das contas, vai pegar a maioria das pessoas de maneira desprevenida e vai ser tal qual um soco na alma. Um filme do Denis Villeneuve, que de lá pra cá já fez um monte de coisa, já dirigiu um monte de coisa, já dirigiu blockbuster inclusive, mas esse aqui eu arrisco dizer que é disparado o meu filme favorito do cineasta por vários motivos e, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e se prepare ali, ó, com força, porque hoje a gente vai falar de Incendies ou Incêndio, essa coprodução entre Canadá e França de 2010, dirigido por ele, Denis Villeneuve. Esse filme é uma adaptação de uma peça de mesmo nome, tá? Incendies, do Adi Mawad, que conta a história de uma mulher vinda do Oriente Médio, que vinda não, porque nós estamos no Canadá, nós estamos no Brasil, mas ela tá morando no Canadá. Essa mulher, ela morreu e ela deixou um testamento ali para os seus dois filhos, um rapaz, uma moça, são irmãos gêmeos, e é, digamos assim, já uma pedrada essa carta, esse testamento, o que os filhos dela estão ouvindo ali do cara que está responsável por passar aquelas informações, né? Primeiro que ela fala ali que quer ser enterrada nua, sem caixão e de costas para o mundo, né? A tristeza, toda a angústia que ela deve ter levado no decorrer da vida, né? E por que dessa angústia, por que desse jeito? E aí os gêmeos, os filhos dela, não sabem, mas eles têm um irmão, né? E eles também têm um pai que eles achavam que tinha morrido, mas na verdade ela revela ali que não. Então eles precisam ir atrás tanto do pai quanto também do irmão deles. E assim começa uma jornada sombria, devastadora, reveladora, porque sim, muita gente vai se lembrar de Incêndios por conta do plot twist ou de mais de um plot twist, mas o filme ele vai além disso, é o que eu falo. Não é só sobre a revelação, mas também a jornada até ela, o que acontece, todo o sofrimento, todo o existencialismo e tudo que a gente tem de reflexo na nossa sociedade, no nosso mundo. Infelizmente é um filme de 15 anos e ainda conversa muito com as guerras, como refugiados, imigrantes são tratados e como aquilo pode impactar na vida dessas pessoas que estão sendo mortas, estão sendo presas, etc, etc. E quanto mais Jean e Simon, os dois gêmeos, vão se aprofundando ali na história da Nala, da mamãe, né? O que aconteceu com a mamãe. E a gente tem vários flashbacks dela, sei lá, pelo menos 30, mais de 30 anos, o que aconteceu, o que aquela mulher vivenciou e presenciou para chegar naquele ponto catatônico que ela estava ali no fim da vida, praticamente. É como se a alma dela tivesse saído do corpo. O Denis Villeneuve aqui filma um Oriente Médio fictício, né? Daresh, por exemplo, a cidade que eles viajam lá, que acontece muitas dessas coisas, ela não existe, ela é fictícia. Porém, é um grande reflexo, como eu disse, da realidade. É inspirado muito, por exemplo, na Guerra Civil do Líbano, né? Das guerras civis que a gente vê acontecendo, trazendo o elemento genocida, trazendo as guerras culturais, religiosas. E no meio de Incêndios, a gente vai vendo em algumas sequências como é a consequência disso, desses conflitos, dessas perseguições, dessa destruição. Os personagens se deparam com tiroteios, se deparam com ônibus sendo parados e queimados, se deparam com mortes, se deparam com caminhos que na esquina, um pouco mais para frente, daqui a 1 quilômetro, talvez eles não estejam mais vivos. E é muito interessante porque a direção do Denis Villeneuve, ao mesmo tempo que ela é muito crua, ela é muito intimista, é muito sobre a perspectiva daqueles personagens, principalmente da Nawal, o que ela passa ali, mas através
essa coisa mais próxima da Nawal, a perspectiva dela, a visão dela, a gente tem sim uma boa dimensão daqueles conflitos, daqueles ambientes destruídos, da guerra, pontualmente, né, por onde ela vai passando. Mais uma vez, né, ressaltando ali, por exemplo, uma das cenas, mais uma que marca muito é a cena do ônibus. Quem viu vai se lembrar. É uma cena tensa, é uma cena que a esperança vai sendo jogada no lixo cada vez mais. E mais uma vez, ela é crua, ela é direta, ela é seca, ela é até rápida. E digamos que a direção do Denis Villeneuve aqui faz muita diferença, principalmente na cerejinha do bolo, no enquadramento final dessa cena, né, interligado muito também aos incêndios, né, do título do filme. E são incêndios não só que a gente vê nos prédios, nos carros, né, as bombas jogadas, mas são os incêndios também interiores, tá? São as guerras que estão dentro daquelas personagens. A atriz Lubna Azabal, que faz a Nawal, né, a protagonista, tem momentos ali que são bem difíceis, tá? Tem momentos, inclusive, né, vindo bem antes, mas, por exemplo, a gente vê a Fernanda Torres, o minimalismo ali da Fernanda Torres nessa entrega em Ainda Estou Aqui que ela fez recentemente, e me remeteu muito do que a Lubna, a atriz aqui de Incêndios, também fez, com olhares, com pequenas expressões, mais uma coisa que descarrega aquele sofrimento, que deixa muito, mas muito evidente em tela o que aquela personagem tá passando. Eu acho que as duas atrizes protagonistas ali, a mãe e a filha, a Jeanne também, feita pela Melissa Polan, talvez é uma coisa assim, é difícil ela passar por momentos tão difíceis e tão pesados quanto a personagem da mãe dela, mas ainda assim existem a coisa da investigação, a coisa dela ir atrás com o irmão dela descobrir, quanto mais ela descobre, mais existe aquele peso dramático, psicológico, né? Inclusive, o filme ele vai intercalando, vai fazendo essas transições entre passado, presente, aí um pouco mais recente, etc. E nas investigações dos dois irmãos, que é um fator fundamental ali, né, até pra gente como público tá descobrindo com eles quem é quem, pra onde vai, o que aconteceu, por que pode ter acontecido determinada coisa, né? Mas existem momentos nessas investigações que eu acho que são meio tapa-buracos, que eu acho um pouquinho prolixos ou um pouco redundante. Agora revendo o filme, né, para fazer esse vídeo, eu notei aquele, mas definitivamente é apenas um detalhe, tá, para essa grande obra. Inclusive, é muito importante a gente pontuar também como a trilha sonora faz um papel fundamental aqui. Inclusive, a trilha sonora existente nesse filme é Radiohead. É a música melancólica, triste, para dar aquela alegria, só que não, né, pro filme. Então, existe um silêncio absoluto em muitas dessas cenas, eu diria a maioria delas, tá, em que a gente ouve o ambiente, a gente ouve as explosões, a gente ouve o choro dos personagens, a agonia dos personagens, mas pontualmente quando a trilha aparece, né, ela eleva alguns momentos enfatizando essa tristeza, essa melancolia de uma história cheia de tragédias e de uma história que você pode até falar assim, ah, Lucas, e de fato tem aquele, né, coincidências grandes até demais, mas é como alguns personagens mencionam, e a gente vai adentrar isso na parte com spoilers, milagres acontecem. Milagres, todos os milagres eles são positivos, né? Ou quando não são milagres, são apenas tragédias mesmo. Pessoas que estão nos lugares exatos na hora errada também, ou na hora muito certa. Talvez uma chance em 1 milhão, em 10 milhões. Então, o filme ele também trata de acaso. Ele trata como a vida ela pode ser uma grande reviravolta, né? Reviravoltas não acontecem só em filmes, séries, livros, acontecem também na vida real, por que não? Aquela coisa que talvez você menos esperava, ela vai lá e acontece. Ou talvez você aguarda anos ou décadas para alguma coisa acontecer. E de repente, quanto você menos está esperando, surpresa, né? Como diria Cartola numa música maravilhosa dele também, extremamente melancólica, né? O mundo é um moinho, né? O mundo ele vai girando, ele dá a volta e eu acho que define muito bem Incêndios.
Inclusive, uma outra reflexão que eu tiro desse filme, né, é sobre as coisas que acontecem com a gente. Elas têm que acontecer. As pessoas falam, aconteceu porque tem que acontecer. Ok, eu também acredito muitas vezes nisso, mas existem coisas que acontecem com todo mundo que depende muito de tantos e tantos fatores, né, do lugar onde você vive, da cultura que você vive, da religião que você vive, com as pessoas que você convive, com as pessoas da sua família, com amigos, com conhecidos, com pessoas do trabalho. Todas essas coisas, elas podem interferir na sua vida. Eu tô falando uma coisa muito óbvia, mas lembra que eu comentei, o mundo é um moinho e tal, ele dá voltas, mas às vezes, se a gente parar para pensar, e às vezes nem é muito bom a gente parar para pensar, como cada coisa, cada detalhe da nossa vida pode ser um grande peso. E aí vem a coisa das escolhas, e aí vem a coisa do caminho que a gente decide tomar e para onde a gente vai levar através de tudo aquilo que a gente tem vivenciando. Lucas, você tá maluco? Não, mas tudo isso me vem à cabeça demais só com incêndio. Obviamente não é só esse filme que faz esse tipo de questionamento, que traz essas coisas, que pode até não se aprofundar culturalmente em determinados aspectos desses conflitos, dessas guerras, mas ele deixa como background ali, né, como pano de fundo para uma história que é diretamente impactada, de pessoas que são completamente impactadas pela vida delas ali inteira. E talvez é uma coisa que não só diz respeito àquela pessoa, mas a gerações. Gerações vão se passando e essas tragédias e esses acontecimentos, eles vão ficando, né? Enfim, a gente vai comentar um pouco mais sobre a narrativa daqui a pouco. Eu dou uma nota 9 para Incêndios, tá? É um filmaço, é intenso, é triste, diz muito sobre, sim, como o mundo é cruel, como o mundo é injusto e como o mundo pode trazer surpresas aí que são verdadeiros, mais uma vez, socos na alma. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, depois de receberem a pedrada ali do testamento da mãe, os gêmeos, né, ficam completamente desnorteados, porque mamãe deixou esse testamento, o que aconteceu, enfim. E aí a gente tem flashbacks da Nawal com o namorado dela, fugindo da família dela, isso lá no Oriente Médio, e os irmãos dela caçando ela e o namorado dela, eles atiram no namorado, matam o namorado, ela tá grávida, eles tratam ela ali como um lixo, né, como uma vergonha. Um dos irmãos quase mata ela e por muito pouco a mãe dela interfere ali e eles não matam, né. Quando ela tem essa criança, esse filho, você fica pensando, já são gêmeos? Não são gêmeos, é o irmão dos gêmeos lá, que a gente vê que é mais velho, deve ser bem mais velho que eles, e ela foi separada dessa criança, né, foi levada ali embora por causa, né, da questão familiar, cultura, essa falta de aceitação que ela teve. Então o bebê foi para um rumo, ela foi para outro. Bebê esse, né, que eles fazem 3 pontinhos no calcanhar dele ali, 3 pontos que vão fazer diferença no momento crucial da história também. A Nawal passa ali uns anos e ela vai em busca do filho, ela fica atrás do filho, ela passa em orfanatos, ela tá ali desesperada para tentar recuperar a sua criança. E no meio dessa busca, dessa jornada, ela se depara com a guerra, né? Ela se depara com tiros, ela se depara com crianças no meio desses tiroteios, né? Pilhas de cadáveres, e a gente tem a cena do ônibus, onde ela tá indo ali em direção a uma região à procura do filho, etc. E um grupo de terroristas, né, que são lá os nacionalistas da galera, simplesmente aborda um ônibus, atira no ônibus sem dó nem piedade, matando dezenas de pessoas ali, sobrando só a Nawal e uma mulher e uma filhinha dessa mulher, né? A cena é forte pra caramba e tal. Os caras começam a jogar álcool, né, gasolina ali para botar fogo no ônibus, né? Nessa hora, Nawal mostra a cruz e fala assim, ó, sou cristã, né? Não sou da religião que vocês pensam que eu sou e coisa e tal. E aquilo ali salva ela, ela cata a filha da menina para tentar salvar a menina. A mulher fica no ônibus, né? Porque
ela não usa do mesmo artifício, digamos assim, ela acaba sendo queimada no ônibus, só que a menininha corre para ir pros braços da mãe, eles atiram na menininha, deixam a Nawal ali, a protagonista, no meio do nada, né, e a gente vê ali aquele ângulo, né, aquela cena marcante do fogo do ônibus ali, e Nawal sendo a única sobrevivente, né, sobrevivente a que custo? Porque olha, as coisas não vão ficar mais leves, muito pelo contrário, Nawal vai comer o pão que o diabo amassou. Bem, o filme vai intercalando, volta pro presente, pra Jeanne, indo lá, viajando pra vilinha onde a mãe dela cresceu. Quando a galera lá da vila descobre de quem ela é filha, de que ela é filha da Nawal, ela é praticamente expulsa de lá. Ela não é bem-vinda, tratam ela super mal. E é aquela coisa, já passou muito tempo, a Nawal já não tá lá há muito tempo. E mesmo assim, as pessoas que não são nem da família dela, são os vizinhos, a galera da comunidade, tratam ela como se ela fosse, assim, pior do que um bicho, do que um animal. É como se ela não só tivesse desonrado a família dela, mas toda aquela vila, todo aquele povo, aquela região. No passado, que passou uns anos ali, desde a cena do ônibus, né, a Nawal se infiltra ali, ela tá com outro grupo contra aquela galera que estavam fazendo aqueles massacres e tal, ela se infiltra na casa de um dos líderes ali, dos poderosões, dando aula ali pro filho do cara, e um certo dia ela pega uma arma e atira e mata esse cara. Ela é presa, ela é jogada ali num lugar podre, né, isolada. Depois, né, os próprios filhos da Nawal, né, no futuro, descobrem pela boca das pessoas que tiveram contato com a Nawal, que viveram aquele momento, aquela época, né, o que ela passou, a violência que ela sofreu enquanto ela estava presa, né, os abusos que foram cometidos incessantemente contra ela. Mencionam inclusive um dos torturadores, ou melhor, não só torturador, mas abusador dela também, que é o Abu Tarek, né, que é um cara que tinha esse modus operandi. Ele torturava, ele abusava das mulheres e foi ele que engravidou Nawal enquanto ela estava presa. Sim, ela ficou grávida durante esse período. Inclusive não aceitando a gravidez, batendo, tem umas cenas ali fortes dela batendo na barriga, querendo tirar, mas ao mesmo tempo o conflito, a dualidade ali, e sim, ela acaba entrando em trabalho de parto, uma mulher ajuda ela ali, foi o nascimento dos gêmeos. Gêmeos esses que lá no presente / futuro ali, em comparação ao nascimento deles, né, já adultos, eles conversam com a mulher que ajudou a Nawal, que fez ali o parto dela. Essa mulher ficou com as crianças durante um tempo, né? Ela até olha com eles com carinho ali, a mulher já tá à beira da morte, né? Essa parteira. E aí ela fala, não, um tempo depois, quando a sua mãe saiu, eu entreguei vocês novamente para ela. Simon, o rapaz, o gêmeo, né, ele vai atrás do suposto irmão deles. Cadê esse irmão? Pra onde que ele foi? Onde que ele tá? E aí ele recebe um nome, Nihad Dmail, seria o nome ou como o irmão dele era conhecido ali, mais uma vez ali em grupos, né, atuantes na guerra, e que o cara era um exímio atirador. E aí, meu amigo, depois de muita conversa, depois de entrevistarem Deus e o mundo ali naquele lugar, irem atrás do passado da mãe, eles chegam à conclusão de algo que estava escrito, algo que estava ali, né? 1 mais 1 pode dar 1? 1 mais 1 é 2? Não seria o pai e o irmão? Mas como assim? Ela diz que 1 mais 1 é 1. Bem, 1 mais 1 é 1, porque nesse caso, sim, o irmão e o pai deles eram a mesma pessoa. Nawal, a mãe deles, descobriu isso quando ela estava lá no Canadá, um pouco antes dela morrer, estava na cena da piscina, né? Cena também icônica, marcante, que ela tá lá de boa e tal, e ela vê um cara conversando, um cara que parece do Oriente Médio, vê ali o pé dele, olha pro pé, os 3 pontinhos, e ali ela já deixa ver, ela reconhece, né? Peraí, esse aí é o meu filho, mas esse não é só o meu filho. Esse cara também é o cara que me torturou.
é o cara que abusou de mim lá na prisão. Ou seja, sim, meus amigos, o primeiro filho que ela teve separou dela e tal, foi por orfanato, logo virou um assassino, torturador e acabou torturando a própria mãe e, né, abusando dela, e depois ela teve os gêmeos. A Bo tá vivo, tá? O pai / irmão dele está vivo, tá no Canadá, mudou de nome, agora tá como Harmony, trabalha ali em serviços gerais, limpando coisa e tal, uma vida bem discreta, mas Jeanne e Simon acham ele, né, vão atrás dele, entregam as cartas pra ele, porque sim, Nawal, a mãe do cara e também a mulher que gerou os 2 filhos dele, olha só, meu Deus do céu, né, se isso não é bizarro pra caramba, escreveu 2 cartas diferentes pra ele. A primeira, como se ela estivesse se referindo ao abusador dela, o cara que torturou ela, o cara que violentou, o cara que, né, acabou dando os 2 filhos para ela, que ela era a prisioneira número 72 lá, uma das mulheres que o cara fez aquilo tudo, porque eram várias, né? O filme deixa bem claro que ele fez isso com muitas. E a outra carta que ela mandou para ele, né, que foi entregue pelos filhos / irmãos dele, é ela falando com ele como o filho dela, né? Falando que ela ama ele, que ela procurou ele a vida toda, que como ela ficou machucada, como ela ficou triste com aquilo, né? E é devastador esse momento. Ela até menciona nessa hora, nessa carta, como foi um milagre ali, do nada, ela reencontrar um cara que ela tava, sei lá, 40 anos, mais de 40 anos, quem sabe, né, atrás. O filme não deixa claro em relação a esses períodos, quanto tempo levou, mas foi bastante tempo. E a última cena é o Abo, Armani, Nihad, o cara que tem 1 milhão de nomes, né, em frente a lápide dela, e acabaram fazendo ali, enterrando ela, fazendo uma lápide da Nawal, né, e fim de incêndios. É interessante, rapidinho, a gente avaliar como essa trama, que é um negócio absurdo, né, é um efeito dominó, desde lá do início, do que a Nawal passou, o namorado dela que foi assassinado porque a família dela não aceitava, porque o cara era refugiado, porque eles não queriam ver o cara nem pintado de ouro. Isso ocasionou na morte dele e depois no abandono da criança que ele teria com a Nawal, né? E por conta deles separarem ela do filho, aconteceu o que aconteceu. O cara virou um terrorista, o cara virou um torturador, o cara, né, fez muito mal para várias mulheres, para vários prisioneiros, incluindo para a própria mãe, né? Ele também foi atrás da mãe, não conseguiu achar a mãe, e mal sabia ele que estava fazendo o pior mal do mundo para a própria mãe, né? Que viveu infeliz ali o resto da vida toda. E no finzinho da vida dela, ela ainda teve que lidar com esse trauma, com esse pesadelo, né, de descobrir que, sim, o filho dela era pai dos gêmeos, né? Então isso traz como o mundo é cruel. A gente fica pensando, a gente liga a televisão e vê essas guerras no Oriente Médio, guerra que não acaba mais, tantas injustiças, tanta violência, e parece que é uma coisa que vive automático. Há quantos anos a gente não ouve essas notícias, mas a gente não se bota no lugar do que as pessoas que estão lá, naquele cerne, naquele âmago, vivendo aquilo, e como aquilo não só impacta aquelas pessoas de maneira trágica, mas as famílias, os filhos, as próximas gerações, os traumas, como esse horror ele vai se perpetuando, né? E eu acho que esse filme ele consegue sintetizar isso de maneira bastante interessante, bastante intrigante e pesada. E você? O que você acha de Incêndios? Você já viu o filme? Não viu? Para você é uma experiência intensa? Você lembra de outros filmes que também tenham mexido com você, que trazem essas questões dramáticas? Pode ser com grandes revelações ou não necessariamente também. Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E se você ainda não é membro do canal, ó, link aqui na descrição, dá uma olhada lá, tem vários benefícios. O clube de membros está cada vez melhor, tem novidade vindo aí.
dá uma olhada aqui no link. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.